saudar a igreja, aproveitando que estou de pé. Eu tinha preparado uma mensagem para esta noite, mas a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne e nem da vontade própria. O Espírito Santo nos a uma outra mensagem. Eu quero compartilhar com vocês o que está escrito em Ezequiel 47, uma palavra conhecida, e é isto que a igreja está vivendo nesse momento. Ezequiel 47, aproveitar que os irmãos estão de pé. Aleluia. Quem achou, diga amém. Depois disso me fez voltar à entrada do templo e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente. Pois a frente do templo olhava para o oriente e as águas vinham debaixo do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam passar. A água dava pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, era o rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Até aqui, assentai-vos, amada igreja. Quero ser rápido, agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesta congregação. Cumprimentar o evangelista Marcelo em seu nome, cumprimentar toda essa pleiade de obreiros, homens de Deus que estão aqui, companheiros, pastor Orlando. Estou vendo essa igreja tão jovem, tanta criança. Isso significa que a igreja do Senhor continua crescendo dentro e fora. Aqui está o segredo da igreja: investir na criança, no jovem, no adolescente. Os demais pastores que estão aqui na nossa retaguarda, nossos irmãos, carinho e alegria poder revê-los e saber que esta igreja continua alegre. Reveja alguns rostos antigos da velha guarda, irmãos que já estão há muitos anos aqui, e já faz também alguns anos que também não tenha vindo, dessa congregação, que eu não vinha nessa congregação. Nós estamos morando em Criciúma, mas não ficamos muito em Criciúma. Temos compromisso fora, viajamos, e nem sempre é possível estar. Eu estava viajando, o pastor Marcos me ligou e disse: irmão Eliseu, há muito tempo que eu queria que o irmão estivesse conosco na nossa congregação, mesmo que eu estivesse fora. Mas eu disse: mas eu vou porque eu tenho compromisso em Criciúma e é um desejo meu de estar na congregação de Vila Zuleima, que faz muitos anos que não vejo meus irmãos daquela congregação. E é uma alegria em saber que os irmãos estão alegres, felizes, continuando firmes. Eu vejo uma igreja, sinto e vejo uma igreja pentecostal, e isso me alegra, porque eu sou dessa geração pentecostal. Eu sou da geração que ouviu os passos de Jesus na igreja. Eu sou dos jovens dos anos 70 que estava ali ao lado de Edson e Thelma, naquele momento, quando a Thelma foi batizada com o Espírito Santo. Aquela geração que ouviu os passos de Jesus. E fico triste quando entro numa igreja que está fria, vazia, sem sentido. Temos pregado em muitas igrejas do estado, algumas boas sim, e outras já perderam o sentido da fé, já se esvaziaram, perderam o compromisso maior
de deixar que o Consolador, o Espírito Santo, tome conta do culto como está tomando aqui. Tanto é que eu tinha uma mensagem específica para essa noite, mas o Espírito Santo disse: não, continua, porque é aí que eu quero que você fique. Eu quero que essa igreja continue adorando ao Senhor. Eu quero que continue, esteja andando no rio, andando com profundidade. Umas horas se passam e tem a exiguidade do tempo. Hoje é um culto de Santa Ceia e temos que ser breve. Mas quero confessar aos irmãos que é uma alegria muito grande vê-los felizes, alegres, servindo ao Senhor e cheios da unção do Espírito Santo. Olhe para cada irmão e relembro o momento, o tempo em que essa congregação estava se formando, quando aqui ainda não tinha congregação. Eu era coordenador da equipe Cristo, a única solução em Criciúma. Eu, José Sirineu, Robânio e outros que já partiram para a eternidade, irmão Nizinho do sax tocando sempre conosco e outros irmãos, aquele conjunto antigo que nós tínhamos, a maioria já estão com o Senhor. Aqui não tinha congregação e nós fazíamos campanha evangelística. E a igreja foi crescendo, foi se formando. Aqui está essa partícula do corpo de Cristo, esperando o arrebatamento da igreja. E a igreja continua crescendo. Amém, igreja? É uma alegria estar com os irmãos. E o texto que nós lemos aqui nos remonta, irmão, a uma situação muito interessante. Primeiro, que se trata de Ezequiel. Ezequiel era um jovem que era filho de um sacerdote chamado Quis. Ele estava designado para ser o sucessor do seu pai, evidentemente que tinha os seus sonhos, vinha alentando os seus sonhos e desejos, dizendo que um dia ele haveria de ser sacerdote no lugar do seu pai, porque ele havia se preparado para isso. E de repente as coisas começam a mudar na sua vida, e as coisas acontecem realmente de repente, irmãos. As coisas acontecem sem que menos esperemos. E são coisas que não pertencem, que não tem nada a ver conosco, não depende de nossa vontade. São coisas que nós buscamos com as próprias mãos. Mas tem coisas que fogem do nosso controle. Eu estava assistindo ainda, hoje à tarde, aquele incidente que aconteceu aí dia 4 no Texas. E eu remontei nesse período, há 3 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, quando fui lá visitar o ministério de Jimmy Swaggart, saudoso Jimmy Swaggart. Quando lá recebi das mãos dele o exemplar da Bíblia do expositor, autografado, era 4 de julho. E nesse 4 de julho desse ano, no Texas, estavam lá. Eu lembro que quando fomos, estávamos indo de carro para Baton Rouge, em Louisiana. Era uma alegria muito grande ver aquele povo feliz. Todos usam esse dia como um dia memorial, que é o dia da independência americana. E eles festejam mesmo. Os evangélicos fazem retiros, os jovens vão para os campings, e eles aproveitam efetivamente esse dia. Tanto é que quando fomos para lá, a pessoa que me acompanhou, saímos da Flórida para Louisiana, o pastor Valério disse: eu não sei se o Jimmy estará lá. E era um desejo de conhecer pessoalmente, estar com ele pessoalmente. Chegamos lá, não estavam nem o Gabriel, que é o seu neto, nem o Doni, que é o seu filho, não estavam, porque era feriado, eles tinham viajado. É natural eles usarem esse dia para descansarem, para se divertirem nesse 4 de julho deste ano. Agora, 4 de julho, acontece no Texas uma grande catástrofe. Vocês têm acompanhado pela mídia, têm visto que já morreram mais de 60 e poucas pessoas. Deu uma tempestade
Do nada. Diz as pessoas que foram entrevistadas que estava tudo certo, todo mundo contando, viram meteorologia, não vai chover, não vai dar trovoada, não vai ter nenhum problema. E de repente, uma grande quantidade de chuva desce ao solo de Texas e começa a varrer algumas cidades daquela localidade. Jovens mortos, crianças mortas, adultos mortos. As coisas acontecem de repente em nossas vidas. E na vida de Ezequiel não foi diferente. As coisas aconteceram de repente. Não estava no coração de Ezequiel imaginar que um dia ele seria tirado do seio do seu pai, sua mãe, junto onde estavam. Ele podia estar pensando que ele poderia correr algum risco de repente e ficar ali cuidando em Jerusalém, da cidade, continuando o seu ministério com seu pai, mas ele no seu lugar. Mas não, porque já tinha acontecido um fenômeno, Nabucodonosor já tinha dominado, já tinha invadido Jerusalém, tinha levado, da primeira leva, levou Daniel e os nossos jovens que estavam lá, junto ao palácio de Nabucodonosor. Estavam servindo ao rei ali no palácio. Daniel e os nossos jovens que nós conhecemos estavam servindo junto ao rei, porque diz a palavra de Deus que Daniel era um jovem que tinha um certo preparo intelectual. Ele vinha de uma família nobre. Evidentemente que o rei aproveitou tanto ele como os outros para estar servindo junto ao rei pelo preparo que ele tinha. Por isso eu digo aos jovens que aqui estão, não percam o seu tempo e se preparem. Estejam preparados para as oportunidades que a vida vai lhe proporcionar. O preparo encontra a oportunidade. Quando você está preparado, a oportunidade acontece. E se a oportunidade acontecer e você não estiver preparado, você perdeu a grande chance da sua vida. Então não perca tempo, estude, busque a Deus, ore, faça como Daniel, 3 vezes ao dia orava, mas não deixou de estudar. Estudava, mas não deixava de orar. O que está acontecendo hoje nas universidades é que os jovens vão estudar e esquecem de orar. E chega nas universidades, como eu passei pelo banco de universidade, eu lembro, quando ainda era muito novo, e aqui ainda não tínhamos os cursos que hoje tem, e já vinha, naquela época, muitos anos atrás, já vinha aquelas propostas socialistas e de esquerda que vinham contra a família, contra a sociedade, contra o status quo dos valores judaicos cristãos. Evidentemente que se naquele tempo já era assim, imagine hoje. Onde é que está o problema maior hoje nesse país? Estão nas maiores universidades, onde são implantadas as ideologias mais terríveis possíveis. Porque ali estão os professores fazendo a cabeça daqueles jovens para atender os seus interesses. Mas Daniel serviu na Universidade Babilônica. Ele foi escolhido para ir para a universidade lá estudar junto com seus colegas, mas ele não transigiu, ele não deixou de ser o mesmo Daniel. Ele continuava lá junto com seus colegas estudando, e na hora da refeição chegaram para ele servir um porco para testá-lo. Ele disse: não, eu não como carne de porco, eu sou judeu. Mas alguém disse para Daniel: Daniel, você é um jovem inteligente, você está na Universidade Babilônica. Babilônia estava para o mundo como os Estados Unidos hoje está para o mundo. Era uma potência. Ele recebeu esse desafio. Com certeza os jovens diziam para ele: por que, Daniel? Por que você não experimenta? Os teus pais não estão aqui, não tem ninguém aqui, teus pais estão longe daqui, você pode usufruir dos prazeres que aqui tem na universidade. Não vejo você muito fechado, vejo que você fica lendo muito o que está escrito na igreja de vocês, na religião de vocês. Daniel disse: não, eu sirvo um Deus. Aleluia. Aleluia. E eu não vou transigir com meu Deus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel, mesmo estando ali estudando naquela condição, ele orava 3 vezes ao dia. Aleluia. O que é que diz ali o tema? Oração, a força que move o quê?
oração é a força que move tudo. Aleluia. Aleluia. Eu faço sempre, há muitos anos, uma tradução simultânea nos Estados Unidos, dos cultos lá do Ministério de Missueri. Eu lembro, ainda quando ele estava vivo, evidentemente, ele conta uma experiência de que ele trabalhava numa empresa de exportação e deu uma crise naquele ano e começaram a demitir os funcionários. E Jimmy Swaggart tinha por hábito, nos intervalos do café que tinha à tarde, ele se dirigia para um canto específico e ele ficava lá e ficava orando. E as pessoas observavam isso, seus colegas observavam isso, alguns o criticavam e diziam: Jim, por que você lá não aproveita estar conosco conversando e por que você vai orar? Ele disse: é o meu hábito, eu preciso orar. E ele conta na sua experiência que aí quando começou o processo de demissão, porque veio a crise, e o patrão começou a chamar um por um e começou a demitir. Quando chegou na vez dele, o patrão chegou e deu um aumento para ele. Ele ficou assustado, olhou aquilo, depois comentou com o colega já espalhou para todos os demais colegas que ele tinha recebido um aumento, foram em cima do patrão. Por que os demais estavam sendo demitidos e alguns ameaçados de perder emprego, enquanto ele havia recebido um aumento? Ele disse assim: eu não posso fazer mal para um homem que ora. Eu não posso fazer mal com um homem que fala com Deus. Assim é a vida do cristão. E agora eu passei, para resumir, agora chegou a vez de Ezequiel. Ele vai na segunda leva. Ele não vai na primeira leva, ele vai na segunda leva. Quando Nabucodonosor volta para a Babilônia, e traz da segunda leva, vem Ezequiel. Ele vem com a sua família e com certeza, irmãos, vejo ele triste, como que estivesse acorrentado até, se possível, porque vem na condição de escravo. E ele relembrando de tudo aquilo que ele estava perdendo, os seus sonhos estavam se esvaindo. Ele estava indo para uma terra estranha, quase 1000 quilômetros de onde ele morava. E lá ficar na condição de escravo. Mas lá no primeiro capítulo ele mesmo diz, ele mesmo escreve, dizendo: estando eu junto ao rio Quebar. Aleluia! Eu estando lá numa situação meio depressiva, olhando para o rio que corria em Babilônia, eu olhava para o rio e vendo aquelas águas passando, pensando as águas que vão, não voltam mais. Talvez seja esta a minha vida. E ele chorava junto ao rio Quebar. Aleluia. Mas enquanto ele chorava e orava, aparece um anjo, bate nas costas de Ezequiel e diz: Ezequiel, levanta, meu filho. Ezequiel. E quando o anjo começou a falar com Ezequiel, ele começou a ter visões. Ele disse: eu vi visões de Deus. Aleluia. O homem, quando a mulher se coloca diante do Senhor, glorioso Deus, ela tem visões. Meu Deus. Visões para enxergar o presente, o futuro, para enxergar o que Deus quer de melhor para a nossa vida. Aleluia. E no capítulo 2, resumindo, o anjo chega para Ezequiel e diz: Ezequiel estava prostrado, desanimado ainda. Ele disse: filho do homem, põe-te em pé, que eu quero falar contigo. Aleluia. Não há saída, não há possibilidade, não há espaço para o crente ficar prostrado se lamentando. É preciso que se coloque de pé espiritualmente para que Deus fale. Aleluia. Depois que Ezequiel se levanta, o anjo começa a levá-los e mostrar grandes coisas, grandes visões de Ezequiel que os irmãos já conhecem.
Ele passa pelo vale de ossos secos, ele vai passando e vai vendo visões maravilhosas que vai acontecendo na vida de Ezequiel, e Deus vai mostrando as maravilhas. Ezequiel foi o jovem que começou a organizar, para os irmãos que não sabem, vão saber, ele que começou a organizar a sinagoga. A sinagoga não existia, como ele nasceu através de Ezequiel lá em Babilônia. Ele não ficou parado, mesmo na crise, mesmo na condição longe dos pais, mesmo na condição de cativo. Mas naquela condição, agora ele chega, eu vou levar para o final, eu vou passar todas as visões, porque o tempo se esgota. Mas chega na última visão, a visão de Ezequiel. Aleluia. É uma visão, é uma profecia para o Mar Morto. Para aqueles que não conhecem, o Mar Morto tem esse nome exatamente porque existe uma grande quantidade de sal e não há vida naquele mar. Eu estive lá, no Mar Morto. Hoje são aproximadamente 37% de uma salmoura mortífera até, chamada brometo de magnésio. Se você tentar nadar, não precisa fazer força, porque você vai flutuar. Porque o empuxo da água salgada é mais forte do que o peso do corpo, e você flutua e vai boiar automaticamente. Mas Ezequiel fala de uma profecia para o Mar Morto, que esse mar vai reviver. E ele mostra aqui em Ezequiel 47. Mas eu quero trazer isso para a nossa realidade. Ezequiel falava sobre o rio que saía do altar de Deus, que saía debaixo do trono do Senhor. Aleluia. Ah, que rio maravilhoso. E o anjo chama Ezequiel e diz: Ezequiel, de tudo que você já viu, de tudo que eu já te mostrei, tem algo muito importante para te mostrar agora. Ele disse: o que é, Senhor? O anjo pegou um cordel de medir e começou a medir. Você está vendo, Ezequiel? A água que está saindo do altar, a água está correndo, e o rio está subindo, está crescendo em volume. Ele disse: sim, Senhor, estou vendo. E o rio foi crescendo, foi aumentando. O anjo pegou o cordel e começou a medir. Mediu 1000 côvados, e a água dava pelo joelho, dava pelo calcanhar, pelos artérios. O anjo disse: entra no rio, Ezequiel. E ele chegou e entrou no rio. Entrou: Senhor, se é tua vontade, eu vou entrar no rio. Ele entrou no rio e disse: está bom, Senhor? Não, não está bom. Volta, continua. Ezequiel continua, caminha mais um pouco. O anjo mede mais um pouco, a água dava pelos joelhos. O anjo disse: agora entra lá, entra no rio. Ezequiel queria voltar, e o anjo disse: não, continue e vai seguindo. Comece por água pelos joelhos. Ninguém precisa começar, irmãos, a 1000 por hora em um processo de santificação, de oração. Aleluia. Não faça isso para você não se atrapalhar, mas comece sempre do pouco para o mais. Amém. O anjo poderia dizer: entra direto no rio, mas não, é um processo. Porque nesse processo ele aprendeu com o Senhor, ele aprendeu como fazer, aprendeu a obedecer, aprendeu a sentir. E o anjo disse: agora eu vou medir mais um pouco. E mediu, as águas estavam dando pelo lombo. E o anjo disse: Ezequiel, entra, fique aqui onde está. Ezequiel então ficou numa posição confortável. Ele disse: Senhor, mas eu agora estou num lugar confortável, a água já está pelo lombo, e acredito que já é suficiente para mim. O anjo disse: anda um pouquinho, Ezequiel. Ezequiel andou para trás, andou para frente. E o anjo disse assim: não serve para mim. Mas por que, Senhor? Enquanto você estiver no seu próprio pé, que você pode andar para frente e para trás, o rio não vai te conduzir. Enquanto você estiver
possibilidade de fazer a tua vontade, não a minha vontade, você não vai ter vitória. Você não vai ser o que você precisa ser para mim. Eita, glória. Embora você esteja no rio, mas você precisa estar mais do que isso. Aleluia. Você não pode estar no raso, onde você vai e vem e faz o que quer. Você precisa entrar. Parece que vejo hoje empurrando Ezequiel. Quando empurra Ezequiel, ele tenta voltar, mas não consegue mais, os pés não alcançam. E ele diz: é o rio que tinha que atravessar a nado. E é dessa forma que Deus quer conosco, que nós atravessemos o rio a nado, que nademos no rio, que andemos no rio de fato, deixar a água nos conduzir. Esta água é o Espírito Santo em nossas vidas. Vamos se pôr de pé. Aleluia, aleluia. O anjo disse: águas que já não se pode atravessar. Isso quer dizer o que, Mariseu? Quer dizer que enquanto nós estivermos andando numa vida rasa, em que nós estamos sob a nossa condição e vontade própria, o Espírito Santo tem dificuldade de agir em nossa vida. A Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Porque enquanto não estivermos nadando no rio, nós estamos sujeitos sempre a andar com a nossa vontade, os nossos pés, e nós não sabemos para onde Ele irá nos levar. Mas quando você entra no rio de Deus e você solta e começa a nadar, começa a dar de braçada, o Espírito Santo vai te conduzindo cada vez mais a oração, a visita no hospital, a visita no presídio, na evangelização, vai te levando por caminhos da santificação. Você vai orar pelo teu vizinho, você vai pregar pelo teu vizinho, você vai sair de casa cantando, você vai dirigir com as lágrimas nos seus olhos, orando em língua estranha, você não te domina mais, porque você vai nadar no rio. E eu quero orar com os irmãos, porque hoje é culto de Santa Ceia. E nós vamos nesse momento, nesse ato tão sublime da Santa Ceia, relembrar, como diz o apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor, aleluia, e Ele nos ensinou. E o apóstolo recebeu diretamente de Deus. Os irmãos sabem que a epístola aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos, e ele recebeu realmente do Senhor. Vocês sabiam disso? Paulo nos ensinou, e nós estamos aqui para memorizar, é um memorial. Mas eu quero que nesta noite você também tenha um propósito maior, de além de você relembrar o Cristo é sangue, que você relembre também o dia de Pentecostes, quando ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas para isso você não pode ficar no raso. Você tem que ir a Jerusalém. Você tem que nadar. Você tem que fazer a sua parte. Se colocar diante do Senhor, para que Ele opere na sua vida. Lembra daquele corinho: existe o rio? Quem sabe? Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, aleluia, você pode, nesse momento, se quiser uma oração, algum problema, alguma enfermidade, talvez uma confissão, talvez você acha que não está digno para tomar a Santa Ceia, é um culto de comunhão, você pode vir à frente. Quem sabe você quer uma renovação espiritual na sua vida, não quer mais ficar no raso,
Você não quer ficar nessa vida rasa, nessa vida comum, nessa vida vazia. Você pode estar vindo aqui enquanto cantamos. Existe um rio quebrado, Senhor. Alguém aqui com alguma enfermidade? Algum problema que nós possamos estar orando pelo irmão? Você quer uma renovação, quer andar no Espírito, quer sair do raso? Vem as águas. O anjo está conduzindo você, está forçando você da vida. A sede saciar. Vamos estar orando. Existe um rio. Entre no rio, entre na água. Saia da vida vazia, vida rasa, sem sentido, vale seco. Seja cheio do Espírito Santo. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, levante sua mão aqui. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, aproveite nessa noite. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado no Espírito Santo. Aleluia.